Muitos vivem sem direção, sem entender o motivo de sua existência. Mas John Wesley proclamava uma verdade poderosa. Deus não criou ninguém por acaso. Há um propósito eterno para a sua vida. Esse propósito não se encontra em riquezas, fama ou reconhecimento humano, mas em viver de acordo com a vontade de Deus. É um chamado para servir, amar e ser testemunha viva de Cristo. Escreva amém nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram o propósito de Deus para suas vidas. Nada no universo é fruto do acaso. O Deus que sustenta as galáxias e chama cada estrela pelo nome, também nos formou com detalhes precisos, moldando nossa história desde o ventre materno. Cada talento, cada dom, cada oportunidade é parte de um plano divino que revela a glória do Criador. Wesley lembrava que a vida cristã não é uma sequência aleatória de eventos, mas uma caminhada dirigida pela mão soberana de Deus. Ele não apenas nos salvou, mas nos chamou para viver de forma que nossas vidas brilhem como sinais do seu reino no mundo. Nada em nós é desperdiçado, nem as dores, nem as vitórias, nem os desertos. Tudo pode ser usado por Deus para cumprir o seu propósito. Viver sem reconhecer esse propósito é como possuir um tesouro e nunca abrir o baú. É desperdiçar o dom da vida e perder o sentido para o qual fomos criados. Mas quando descobrimos, em Cristo, o porquê da nossa existência, cada passo ganha valor eterno. Cada decisão se torna sagrada e cada dia passa a carregar a marca da esperança. John Wesley pregava com intensidade que o maior propósito de Deus para o homem é a santidade. Não uma santidade superficial, restrita a frequentar igrejas ou seguir costumes religiosos, mas uma vida radicalmente separada para o Senhor. Ele dizia que santidade não é uma opção para alguns, mas a vocação de todos que nasceram de novo. A santidade não é um fardo pesado, mas o destino glorioso para o qual fomos criados. É sermos moldados à imagem de Cristo em caráter, amor, obediência e pureza. Essa transformação não acontece de fora para dentro, mas é obra do Espírito Santo no coração que se rende. Quando vivemos em santidade, refletimos o próprio caráter de Deus diante de um mundo marcado pelo pecado. Quando buscamos santidade, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em satisfazer os desejos da carne, mas em viver a vontade perfeita de Deus. O pecado promete prazer, mas escraviza. A santidade exige renúncia, mas liberta. Este é o propósito supremo: sermos homens e mulheres que, em cada detalhe da vida, sejam testemunhas vivas do caráter santo do nosso Senhor. O propósito de Deus nunca é egoísta. Ele nos chama para sermos luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção. Cada cristão é enviado ao mundo como testemunha viva do amor de Cristo. Wesley acreditava que uma fé que não serve ao próximo é uma fé morta. Amar a Deus implica em amar as pessoas, cuidar dos necessitados, estender a mão aos perdidos. Esse é o propósito encarnado em ação. Quando o cristão entende que foi chamado para servir, sua vida deixa de girar em torno de si mesma e passa a refletir o coração generoso de Deus. Uma vida sem propósito é como um navio sem leme. É levado pelas correntes do mundo, pelos desejos da carne e pelas ilusões passageiras. Wesley alertava que muitos se perdem porque buscam sentido em riquezas, prazeres e status, mas descobrem tarde demais que tudo isso é vaidade. O maior perigo não é fracassar diante dos homens, mas desperdiçar a vida diante de Deus. Não reconhecer o propósito divino é chegar ao fim da jornada com as mãos vazias. Todo verdadeiro propósito encontra seu significado em Cristo. Ele é a revelação perfeita da vontade de Deus para a humanidade e a resposta a todas as perguntas que ecoam no coração humano. Quem olha para Cristo entende quem é, por que foi criado e para onde está indo. Fora dele, tudo é vaidade. Nele, tudo ganha sentido eterno. Wesley enfatizava que Cristo não veio apenas para salvar da condenação eterna, mas para restaurar em nós a imagem de Deus, tornando-nos instrumentos vivos de sua glória. Aquilo que o pecado destruiu, identidade, pureza e destino, é reconstituído quando nos rendemos ao senhorio de Cristo. Ele não apenas abre o caminho para o céu,
mas também nos capacita a viver como cidadãos do céu, ainda aqui na terra. Seguir a Cristo é abraçar o chamado eterno de Deus, viver em comunhão íntima com Ele, refletir seu caráter diante do mundo, proclamar o Evangelho com ousadia e preparar-se para a eternidade. É reconhecer que o propósito maior não está em nossos projetos pessoais, mas em sermos parte do plano eterno de Deus em Cristo Jesus. Descobrir o propósito de Deus não é resultado de filosofias humanas, cursos de autoajuda ou buscas superficiais, mas de oração sincera. É no secreto, de joelhos, que os céus se abrem e o Espírito Santo fala ao coração, revelando a vontade do Pai. Quanto mais buscamos a Deus em oração, mais clara se torna a direção para nossas vidas. Wesley ensinava que um cristão que não ora jamais poderá conhecer o verdadeiro propósito de Deus. A oração é a ponte entre o coração humano e o coração divino. É ali que nossas intenções são alinhadas com os planos eternos. Não orar é escolher andar às cegas. Orar é permitir que a luz de Deus ilumine cada decisão, cada passo, cada escolha. A oração não muda apenas circunstâncias externas, ela transforma a nossa visão. Quando oramos, percebemos que fomos chamados para algo infinitamente maior do que nós mesmos. A oração expande o coração, aumenta a fé, desperta a esperança e nos posiciona para cumprir o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Quando cada cristão descobre e vive seu propósito, o resultado é avivamento. Wesley viu cidades inteiras transformadas porque homens e mulheres simples entenderam que eram chamados a viver para Deus. O propósito de um só coração rendido pode incendiar uma geração inteira. O fogo de Deus não se acende em massas, mas em indivíduos que dizem: "Eis-me aqui, Senhor." O avivamento nasce quando o propósito divino deixa de ser teoria e se torna vida prática. Não temos tempo a perder. A vida é breve, como neblina que logo se dissipa. O maior engano é pensar que temos sempre mais um dia para buscar o propósito de Deus. Wesley clamava com urgência: "Dai-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e não desejem nada senão a Deus, e abalarei o mundo." Esse é o chamado. Viver agora o propósito eterno. Cada segundo fora da vontade de Deus é tempo desperdiçado. O propósito deve ser buscado hoje, não amanhã. John Wesley compreendia que o propósito de Deus não é um mistério escondido, é um convite aberto a todo aquele que crê. Esse propósito é viver em santidade, servir ao próximo e ser testemunha do Evangelho. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Quero viver o propósito de Deus." Faça dessa declaração um compromisso público de fé e entrega. Inscreva-se no canal, compartilhe este sermão e lembre-se: viver fora do propósito de Deus é perder a vida. Viver no propósito é ganhar a eternidade.